Porque a partir desse momento, a gente vai começar a conversar sobre o meu segundo fundamento, a segunda base, que é o direito societário. Vocês sabem muito bem que eu tenho como formação direito societário, eu sou societarista por formação, por aptidão, é o que eu gosto de fazer. E vocês têm que saber do direito societário? Não, de forma alguma. Mas, sem dúvida, num planejamento sucessório, o direito societário é tão importante quanto, ou até mais, do que o direito familiar, de família e de sucessões. Aí você vai falar, mas por quê? Porque é justamente o diferencial para você fazer um planejamento sucessório. Um dos. Certamente o mais importante é o tributário, que fique claro, mas o societário é muito importante. Quando eu olho para o direito societário, a primeira premissa que vocês têm que ter em mente, a primeira caixinha que vocês têm que ter em mente, é sobre as formas societárias que eu posso utilizar. Eu não vou conseguir com vocês aqui explicar pormenores de cada uma das formas societárias possíveis e imagináveis. Eu não vou. Mas eu vou querer pincelar com vocês algumas questões que são importantes para o planejamento sucessório. E aí depois, no final, se tiverem alguma pergunta específica, eu direciono para a pergunta de vocês. Então, compartilhando a minha tela, que aí fica mais fácil a nossa conversa, a primeira premissa que eu tenho de planejamento sucessório no âmbito do direito societário é justamente as formas societárias tipicamente observadas. Dentre as duas principais, a gente vai estar a limitada e a SA. Estou olhando para a sociedade. Limitada é o que a gente vai utilizar em 99% dos casos, que é aquela forma mais barata, aquela forma que tem uma facilidade maior para eu conseguir integralizar um bem. Eu não preciso necessariamente, quando eu vou integralizar um bem imóvel numa limitada, ter laudo de avaliação. É algo que facilita bastante. Enquanto numa SA, para integralizar um bem imóvel, eu teria que ter um laudo de avaliação. A limitada, ela acaba proporcionando uma estrutura de governança mais simples, porém, mais barata também. Porém, a SA, ela permite uma governança corporativa melhor. Então, quando eu tenho um patrimônio elevado, com pessoas jurídicas e cotas e ações, ou seja, eu tenho um grupo empresarial que vai participar e vai também ser destinado no planejamento sucessório, eu, Pedro, costumo preferir uma SA a uma limitada. Por quê? Porque me permite mais coisas do ponto de vista de governança. Eu consigo criar conselhos consultivos, eu consigo criar outras estruturas. E por que eu estou falando isso para vocês? Às vezes, a preocupação do patriarca ou da matriarca ao fazer um planejamento sucessório é garantir que os filhos e as filhas e os herdeiros não vão destruir o império que foi construído. Você pode falar, nossa, é um pouco absurdo. Eu entendo que sim, mas não é isso que eles querem. Eles não querem destruir o que construíram. Eles querem ter o legado deles passado para frente. E, às vezes, uma SA permite isso porque você, eventualmente, cria um conselho consultivo, bota a família lá no conselho consultivo com cargo e você não paga dividendos, você paga para esse povo todo uma mesada. Como se fosse prolabore por aquilo que eles não estão fazendo. Que aí, quando tem a mesada, você pacifica a família. Querem ver dar problema em família, que tem esse tipo de estrutura, é quando a situação aperta e a mesada deixa de ser paga. Aí todo mundo quer ver os seus direitos. Mas quando a mesada vai sendo paga direitinho, ninguém reclama. Tá todo mundo feliz. Porque as pessoas, elas são incentivadas por dinheiro, acima de tudo. É triste, porém é verdade. Que fique claro. Então, esse é um primeiro elemento importante. Esse é um primeiro elemento importante, que é escolher o tipo societário. Em 99% dos casos, uma limitada, bem simples, uma holding de participação, que a gente vai conversar depois, é o que resolve. Vai bem. Se for para optar por uma estrutura societária. Eventualmente, sim, Maria Beatriz, a gente sempre pode criar uma limitada e depois transformar em SA. Podemos, se fizer sentido. Se fizer sentido. Eventualmente, a limitada vai ser limitada e vai ser limitada a vida inteira. Eventualmente, eu vou constituir desde o zero uma SA e vai seguir a vida inteira. Mas aí eu posso ter um outro cenário. E eu quero aqui começar a mostrar para vocês estruturas possíveis, instrumentos,
ferramentas. E aí isso já vai te responder também, Felipe, se seria SA de capital fechado. Em princípio, sim. Mas darei um exemplo para vocês, bem diferente, para vocês verem até que ponto pode chegar. Vamos supor que eu tenho, na família que eu vou fazer um planejamento sucessório, muito patrimônio. Muito patrimônio. Demais. Uma família muito rica. Porém, os filhos, as filhas, os herdeiros, são, como eu posso falar, são toscos, são burros, não sabem lidar com o patrimônio. São aquelas pessoas que, se você vai colocar dinheiro na mão, vai sumir na hora. Então, é aquela situação que a preocupação de quem promove, quer fazer o planejamento sucessório, é justamente garantir o conforto da família. E, para fazer isso, verifica que a melhor forma pode ser não deixar os herdeiros administrar os bens. Aí você fala, mas como eu posso fazer isso? É fácil. Eu poderia pensar em uma estrutura não com uma SA, não com uma limitada. Eu poderia pensar, por exemplo, em um fundo de investimento. Eu vou colocar todo o patrimônio no fundo de investimento. No meu fundo de investimento, eu vou destinar as cotas do fundo para os meus herdeiros. E eu vou colocar um administrador profissional com regras de governança que, para tirar esse administrador profissional, vai ser muito difícil, já estipulando que, se ele sair esse administrador, quem que tem que entrar no lugar. Tudo de forma muito clara. E aí eu blindo, por incrível que pareça, o patrimônio da minha família. Eles vão continuar recebendo quando vier a faltar, ou quando a matriarca vier a faltar, dividendos. O resultado. Porém, não vão se imiscuir no patrimônio. Outro cenário. Eu não confio na família para gerir o patrimônio. Não confio. Eu acho que a família com dinheiro é uma porcaria. Eu não quero que minha família pegue no dinheiro. Porém, além disso, eu tenho eventual dúvida quanto à licitude do meu patrimônio. Não vamos entrar em mais detalhes. Eventualmente podem alegar que o patrimônio que eu tinha ele era ilícito, por qualquer razão. E eu tenho medo disso acontecer e a minha família, quando da minha falta, ficar desguarnecida. Eu falo, então eu tenho que pensar em algo que o patrimônio não seja meu, porém, ele tenha como beneficiário minha família. O que vocês pensariam? Um trust. Um trust. Lembram do nosso príncipe Eduardo Cunha, o príncipe do Congresso, entre muitas aspas? O Eduardo Cunha é muito inteligente, a estrutura dele, tá? Não estou dando razão para ele, pelo contrário, tá preso por alguma razão, né? Espera-se. O Eduardo Cunha, ele vinha e ele falava, uma das coisas que alegaram para ele é que ele tinha recurso no exterior e que ele não declarava. E ele falava, mas o dinheiro não é meu, eu não tenho recurso nenhum. E ele ficou anos declarando isso. E ele não estava errado. Por quê? O dinheiro não era dele, os recursos não eram dele. Ele era beneficiário de um trust. Quando eu tenho um trust, eu divido a estrutura da propriedade do bem com o beneficiário do bem. Eu transfiro a minha propriedade para o trustee, que é a pessoa que vai ser responsável por gerir e administrar os bens, e eu fico como um beneficiário disso. É uma estrutura que existe no Brasil? Não. A gente não tem no Brasil uma estrutura de trust, tá? Não existe isso no Brasil. Dá para eu simular isso? Daria, numa estrutura bem complexa envolvendo direito societário, eu conseguiria sim pensar em algo nesse sentido, não com a mesma natureza de um trust, é verdade, mas conseguiria eventualmente fazer algo alternativo com uma sociedade em conta de participação, mas não com os mesmos efeitos. O trust também pode ser uma oportunidade. Existe alguma estrutura dessas que ela é 100% protegida? Não, não tem. Todas têm risco. Todas têm risco. Qual que é a estrutura que mais protege no mundo? Fala assim, olha, eu tenho dívidas, eu quero blindar o meu patrimônio, eu não quero dever. Não tem nenhuma que protege 100%, mas a que mais protege no mundo não é também adequada, de acordo com a legislação, mas é muito utilizada. Melhor forma de você proteger um patrimônio é que o patrimônio não seja seu. Então, é você pensar em você tornar a sua operação cítrica, né? Que a gente pode alaranjar, acerolar.
depois que eu escutei a expressão acerolar, eu gostei muito dela. Achei muito melhor do que alaranjar. Então, seria uma opção que você teria para tornar a sua operação mais blindada. Mas aí você vai depender sempre de um acordo com a pessoa que vai ser titular do seu patrimônio. Não é bom, não é adequado, não pega bem. Se vocês acompanham os jornais, hoje em dia se fala muito da questão de laranja. Não é bom isso de laranja. Pessoas não gostam muito, assim. Mas também é importante, porque a depender do caso, de novo, você pode estar do outro lado, do lado que foi prejudicado pela estrutura que foi proposta. Isso, então, que é importante para mim na primeira caixinha de direito societário. Agora eu vou trazer a segunda caixinha para vocês de direito societário. Muitas vezes, a preocupação da família, e, de novo, tentem verificar a família de vocês ou famílias que vocês conhecem para vocês conseguirem encontrar cara para o que eu estou falando e fica mais fácil de entender. A preocupação maior da família é que o patrimônio que foi constituído não seja acessado por genro e nora, ou seja, por marido, mulher, esposa, esposo de filhos e filhas. Às vezes a preocupação é que o patrimônio que está sendo organizado não seja acessado por agregados. Isso é muito importante também para estruturar uma organização societária sucessória. Por quê? Se eu vou para um inventário padrão ou faço uma doação em vida, uma das estruturas que eu posso pensar é uma doação com uma cláusula de incomunicabilidade, que em certa medida supera a minha discussão. Quando eu vou para uma estrutura societária, eventualmente, essa visão pautada numa cláusula de incomunicabilidade não necessariamente vai funcionar. Então, por mais que eu ganhe, de um lado, com uma sociedade, e a gente já vai entender onde a gente ganha com isso, eu posso acabar abrindo flanco para uma eventual possibilidade de comunicação de patrimônio. Então, a gente tem que sempre pensar, no final do dia, quais são os objetivos do cliente ou da cliente quando promovem e querem fazer uma sucessão em vida ainda. Porque, eventualmente, uma estrutura que parece muito boa para uma finalidade pode ter uma eficácia, um efeito muito ruim por outra finalidade. Então, em princípio, quando a gente olha para um direito societário, vamos supor que você faz uma estrutura de planejamento sucessório e você fica no final do dia, a gente vai ver como isso acontece, com todas as cotas da sua sociedade limitada na mão dos seus filhos. Tá? Os seus filhos viraram cotistas e você morreu, tá bom? Eles viraram cotistas, a harmonia familiar é boa. Um dos filhos se divorcia. Existe a possibilidade aqui de, não sendo feito de forma adequada o planejamento, do cônjuge ou da cônjuge deste filho ou desta filha ingressar na sociedade. E aí você ganhar um novo sócio. Há essa possibilidade. Para evitar que isso aconteça, eu tenho que, por exemplo, prever uma cláusula falando que, em caso de dissolução parcial, não haverá entrada do novo sócio, irá se proceder, em caso de divórcio, com a dissolução parcial de sociedade. A pessoa vai ter direito a receber alguma coisa? Vai. A depender do caso, vai. A depender do que for proposto, vai sim. Porém, pelo menos vai ter acesso ao patrimônio, vai receber dinheiro. Se eu tenho uma estrutura familiar, que o principal ativo que eu tenho é um bem de raiz, que a gente fala, pense numa casa na praia, um sítio, uma chácara, eventualmente essa estrutura pode ser interessante para evitar que a pessoa, o agregado, tenha acesso ao bem. Ah, mas vai receber dinheiro? A depender do caso, sim. Se você não conseguir colocar de forma adequada em comunicabilidade, se você não conseguir planejar de forma adequada isso, pode acontecer. Pode acontecer. Então, é importante sempre pensar nos efeitos de segunda ordem da estrutura que você quer. Não é só pensar onde eu vou pagar menos. Pagar menos é bom, mas ter qualidade é bom também. Então, também tenho que olhar para essas consequências. E aqui, vocês devem olhar no documento que eu transmiti para vocês, que existe que é o que está na tela, um slide que mostra justamente, que faz referência justamente
os artigos correspondentes no CPC à dissolução parcial de sociedade. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque a gente poderia ter uma sessão só para tratar disso, tá? Mas, basicamente, aqui tem a referência no CPC da dissolução parcial de sociedade, e lá vai estar estipulado que, não existindo regra clara, será pago, apurado o valor da empresa, da sociedade, pelo um critério de balanço patrimonial de determinação, e o sócio que está saindo, no caso, o agregado que nem entrou, porque lembra que eu falei que ia colocar aquela cláusula que ele nem entra? É justamente isso. E o sócio que nem entrou vai acabar recebendo a quarta parte decorrente desse cálculo. Existem formas de evitar isso? Existem. A gente vai tornando cada vez mais complexa a nossa estrutura. E eu vou depois comentar algumas formas disso, que existe um documento que eu não comentei com vocês, que a gente vai falar um pouquinho, que é o protocolo familiar. Mas vamos deixar isso mais para frente. E ainda eu tenho um elemento importante, que em uma estrutura societária eu consigo promover uma melhor gestão da harmonia da sociedade, por meio de acordo de cotistas, no qual eu consigo promover uma melhor gestão daquele patrimônio do que com outras estruturas. Um exemplo para vocês verem. Se eu tiver um bem imóvel e eu decido doar em vida, ou eu tenho inventário, eu vou acabar tendo uma situação em que eu vou ter condôminos. Os herdeiros viram condôminos. Se um herdeiro precisar de grana, dinheiro, o que ele faz? Não consegue vender. Porque no condomínio, se um não quer, 20 não fazem. A alienação ela tem que ser unânime. Aí você vai falar, mas, Ramuno, veja bem, e se eu quiser encontrar alguém para comprar a minha quarta parte no condomínio? Por favor, me diga quem que vai querer comprar a quarta parte do condomínio para ser sócio de uma família. Ou é uma pessoa muito agressiva do ponto de vista de investimento, ou não faz o menor sentido. Então, é quase líquido isso. Quando você tem uma sociedade, você dá a porta de saída. A pessoa pode ir lá e falar o seguinte, olha, não consigo mais, eu vou sair, eu quero receber minha participação aqui, vou exercer a dissolução parcial de sociedade, vou exercer a retirada e receber o meu percentual. Você dá mais possibilidade para a família. Você consegue melhor prever essa possibilidade de liquidação. Então, tem um benefício de gestão e de governança de patrimônio aqui, sem dúvida. Com base nisso, eu consigo preencher a segunda caixinha ou a terceira caixinha do direito societário. Então, você já tem algumas caixinhas que eu coloquei de lado de direito de família e sucessões, algumas caixinhas que eu coloquei de lado de direito sucessório, de direito societário, que vocês também já levaram em consideração,